Meus amigos, meus irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor, eu trouxe hoje umas palavras para meus irmãos. O fim dos tempos chegou, mas não se assuste. Tudo isso vai acontecer, já está escrito há muito tempo. Leia as Escrituras, sim, tenham fé. Peça a Deus o discernimento, sabedoria e no momento certo decida servir. Ou se vai comprar ou vender ou vai viver a vida verdadeira na dependência de Deus. Você não é máquina para usar chip ou que alguém venha escanear sua íris. Você não é QR Code nem código de barra. Você é exclusivo de Deus. É para Deus. Então, se vai obedecer à palavra de Deus ou se vai se juntar a eles. Eu acho que todo ser humano tem que pensar bem sobre tudo o que está acontecendo. E só será alertado aquele que lê a palavra, as escrituras, e crê na palavra. Porque o mundo desenvolvido está se cumprindo tudo aquilo que o Senhor deixou escrito há muito tempo. Apocalipse 13, versículo 16 a 18, é o começo de algo interessante. Mas hoje eu trouxe para meus irmãos alguma coisa que eu tive estudando. Eu trouxe o Apocalipse 17. A palavra do Senhor, ela nos revela uma experiência que eu tive em perguntar e encontrar as respostas. Em Apocalipse 17, versos de 1 a 18. E nela eu encontrei perguntas e respostas nesse capítulo. Então, a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. A resposta eu encontrei semelhante no versículo 15, que diz: o capítulo 1, eu fiz a pergunta. Veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou, dizendo-me: vem, mostrarei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. No versículo 15 está a resposta. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são os povos, e multidões, e nações, e línguas. E aí vocês já entenderam, né? Quem tem a palavra do Senhor entendeu quem é essa grande prostituta. É uma denominação religiosa e não podemos falar nome porque o Senhor Jesus Cristo
Ele não quer que seus filhos sejam intimidados ou que sejam afrontados para que tenham medo. Não é para tocar o terror nos filhos de Deus. É para pregar a palavra com amor para que as pessoas venham se arrepender. Porque Jesus trabalha no mundo espiritual. E o coração de Deus é a nossa mente, o nosso cérebro. Se fosse para nós amedrontar as pessoas e pregar a palavra tocando o terror através do Apocalipse, então Jesus teria simplesmente feito, assim como ele criou o céu e a terra e tudo que existe, ele poderia ter dado uma palavra também e destruído tudo. Mas ele não quer que o povo maravilhoso dele se perca antes de ser provado e cada um vai fazer sua escolha. É através da misericórdia dele que vai acontecer a salvação dessa nação humana que é filho de Deus, que são espíritos. Nossos corpos morrem, ficam aqui na terra, mas nós somos diretos conduzidos ou para Deus ou para o inimigo. Mas esse julgamento não pode ser feito através de quebra de protocolos. O Senhor Jesus falava em parábolas, porque ele não falava nome para não comprometer ninguém quando era se tratando de histórias verídicas. E essa grande denominação é verídica, ela ainda hoje existe. E não precisa dizer quem é a maior denominação que existe, que está falando tudo isso, e vamos compreender essa parte aqui no longo do estudo. Bons estudos, meus amigos. Leiam e creiam para que a palavra vos liberte. Porque a Bíblia diz, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Então, essa foi Apocalipse 17, versículo 1, a resposta, versículo 15. O versículo 2. Com que os reis do mundo se prostituía e os habitantes da terra se embriagavam com vinho, com vida da sua sedução, com vinho da sua sedução, com o vinho da sua sedução. Então vamos lá. Engancha, mas sai, gente. Vamos lá. E aqui no versículo tem: como a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Então a resposta está no versículo 4, que é: e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, e adornada com ouro e pedras preciosas, e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da iniquidade, e das iniquidades da sua prostituição, e das imundícias da sua prostituição. E levou, esse é o verso 3. E levou-me a um espírito, em espírito, a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes e de blasfêmias, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. O que eu entendo é que tudo isso
É só pesquisar quem é que tem um nome que quer usurpar o nome de Deus, que se coloca como Deus. E sabemos que essa denominação tem como à frente alguém que se coloca como um Deus, um Pai, um líder espiritual. E nós só temos um líder espiritual, que é Jesus Cristo. E quem se colocar aqui na Terra como um líder, como se fosse Jesus, então esta é a blasfêmia em que fala o versículo 3. Aí vamos para o versículo 5. E na sua testa estava escrito o nome misterioso da grande Babilônia, a mãe das prostitutas, a mãe das prostituições e abominações da terra. É uma cidade que lidera e é independente, cujo todas as nações e reis servem a essa prostituta. São palavras enigmáticas, mas que quem tem o dom espiritual logo decine. Então vamos lá. Quem é a mulher que estava embriagada com o sangue dos santos? Esse é o versículo 6. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue do testemunhas de Jesus. E vendo a eu maravilhei-me com grande admiração. Então a resposta é o 3, o verso 3 e o verso 2. E levou-me o Espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Versos 2. Com a qual se prostituíram os reis da terra e o que habitaram na terra. Se embebedaram com o vinho da sua prostituta. São perguntas e respostas que se encontram dentro do mesmo capítulo. Que mistério desta mulher e da besta que conduz e que tem 7 cabeças e 10 chifres. Vamos lá. Esse é o versículo 7, que pergunta:
E o anjo me disse: Por que te admiro? Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta atrás, atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A resposta vamos encontrar no verso 10. E são também 7 reis. 5 já caíram, e um existe, outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Esse mistério significa que ainda está para vir o 8º rei. Quem vai ser usado pelo anticristo. Quem é a besta e que viste era e que já não é? Ela está para saber. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Vamos lá para o versículo 8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta, que era e já não é, mas que virá. Significa que esse rei que vai governar junto com a besta, ele vai se levantar, ele já era e já não é. Significa que morreu, vai ressuscitar e vai ser usado para conduzir tudo aquilo que é pecado contra Cristo. E que era e já não é, mas que virá. Não está entre nós, mas que virá para cometer todos esses delitos. Mas tudo isso se cumprirá, porque está escrito e a palavra de Deus se cumprirá. Quem são as 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher? Então vamos para o 9, versículo 9. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. A sequência, no 10, tem praticamente a resposta. E são também 7 reis, 5 já caíram, e um existe, outro ainda não é vindo. E quando convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição.
um dos seres humanos que está presidindo hoje será o que vai ressurgir dos mortos. E aqui a palavra diz bem claro. E a besta que era e já não é ela também o oitavo rei. Vai ter o sétimo reinando, mas vai surgir o oitavo que já não era, que já não é mais há de vir, e vai ressuscitar o oitavo rei usado pelo inimigo. E aí será conduzido à perdição. Quem deverá governar durante pouco tempo? Vamos lá. Esse é o 9. Aqui há sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. Então vamos ler o 11 como resposta. E a besta que era e já não é, ela também é o oitavo rei. E é dos 7 e veio a perdição. Então, o oitavo rei que vai reinar na época apocalíptica vai ser alguém que já morreu, que vai ser ressuscitado para conduzir à perdição. Mas, graças à misericórdia de Jesus, nós vamos estar arrebatados, os cristãos e aqueles que têm fé no Senhor, que vem buscando os chamados, os escolhidos, aqueles que guardam a fé. Todo esse povo justo vai ser arrebatado para não passar por esse governo maligno que surgirá nos fim dos tempos. Então, o Senhor é maravilhoso e Ele nos conduz. E aqui, para que o vídeo não fique muito comprido, o vídeo está muito grande já, eu vou ler a principal parte. E isso é o versículo 15. E disse-me as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são os povos e multidões, e nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborreceram a prostituta. E a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e o queimarão no fogo. É o que vai acontecer com essa igreja que tanto tem blasfemado e levado o povo à perdição.
Então vamos lá. E o verso 14 diz: Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder, a autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são os povos. Então, tudo vai acontecer. Mas Jesus Cristo, ele quis que as 10 nações principais do mundo entregassem o poder para que a besta governe essas nações. É claro que o povo escolhido de Deus, os fiéis, já vão estar arrebatados. Ele vai governar só os rebeldes que não creram no Senhor Jesus. E tudo isso tem que acontecer para que eles reconheçam que o julgamento é verdadeiro. Depois que tudo isso acontecer, que o inimigo reinar por algum tempo, aí Jesus julgará todos. Acabando o julgamento, todos os pecadores que não quis se arrepender e servir ao Cordeiro vão ser lançados no inferno, no lago de fogo eterno. E aqueles que estão no livro da vida com Jesus Cristo ressuscitará para a vida eterna e ser feliz ao lado do Criador. Este evangelho, Apocalipse, não é fácil decifrar. Eu quis passar para vocês uma maneira de encontrar respostas. Só quem está em espírito e em verdade com Deus é quem vai discernir, através de orações e pedindo explicações ao Senhor, para que venha a compreensão sobre todo o que está escrito em Apocalipse. Mas devemos nós sempre acreditar que o Senhor preparou tudo para que nós possamos vencer através da fé em Jesus. Jesus é Espírito. Ele nos auxilia através do Espírito Santo em nossa mente. Então toda coragem e força vem da fé que temos no Espírito Santo, auxiliador de Jesus Cristo. É Ele que nos faz vencedor e que nos faz crer que nenhum mal pode nos alcançar. E através da fé, tudo se cumpre, porque o que confirmamos na terra, Jesus confirma no céu, através da obediência e da fidelidade para com as coisas que está escrito, que Jesus nos ordena através da sua lei. Muito obrigado. Amém.